É hoje que você vai sair daqui sabendo acertar mais de 50% das questões sobre hipertensão arterial sistêmica. O tema de hoje é tratamento, o mais importante e, sem sombra de dúvidas, aquele que gera mais dúvida. E aí, preparados? Então beleza, vamos começar. O que é importante sobre o tratamento? Basicamente, 1. Estratificar o doente, saber se ele tem baixo risco, moderado ou alto risco cardiovascular. 2. Entender qual que é a droga que precisa ser feita, porque tem várias drogas, né, de primeira, de segunda linha. E 3, quais são os efeitos colaterais de cada uma dessas drogas. Show? Então é basicamente isso. Primeiro estratifica, decide qual que é a droga, mas fica de olho também para os efeitos colaterais. E eu, a partir da a aula inteira, eu vou te falar só isso. Essa é a parte mais divertida, eu acho, sinceramente, é a parte mais divertida, mas dá muita dúvida. Então tomem bastante cuidado. Todas as questões são mais ou menos da mesma forma. Apresenta um paciente que teve um efeito colateral e pergunta qual que é a droga. Apresenta um paciente que tem um risco cardiovascular X e pergunta qual que é a droga. Apresenta um paciente que tem uma contraindicação e pergunta qual que é a droga. Entendeu? É sempre assim. Então vamos começar com estratificação. Existem alguns pacientes que têm risco cardiovascular alto. São aqueles que têm uma hipertensão grave ou eles têm já uma lesão de órgão-alvo. Basicamente isso. O que é uma hipertensão grave? Estágio 3. O paciente que tem estágio 3 de hipertensão, ele já é risco cardiovascular alto. Não tem discussão. O paciente que é estágio 2 e tem algum fator de risco, também já tem risco alto. Fator de risco que eu quero dizer é cardiovascular, tá? Aqueles fatores clássicos. O paciente hipertenso com fator de risco já tem um risco cardiovascular alto. Agora, se for um paciente hipertenso estágio 1, se ele não tiver fator de risco, cara, risco baixo. Se ele não tiver fator de risco cardiovascular, o risco cardiovascular desse de desfecho de maior mortalidade é baixo. Show? Aí ele começa a ficar mais preocupante quando ele começa a ter fatores de risco. Tem 1, 2, cara, risco moderado. 3 fatores de risco, aí beleza, um risco cardiovascular já alto. Show? O que é importante? O que é Pareto? Você saber, você entender qual que é o único paciente que tem um risco cardiovascular baixo. Porque ele é o único que vai ter um tratamento diferente dos outros. Quem que tem risco cardiovascular baixo? Eu. Se desenvolve hipertensão. Não tem fator de risco nenhum, jovem, e tô com hipertensão estágio 1, acima de 14/9, mas abaixo de 16/10. Show? Quais são os outros pacientes que têm um risco cardiovascular alto? Quem tem lesão de órgão-alvo, quem tem sinal de hipertrofia ventricular esquerda, quem tem um índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, indicativo de doença arterial obstrutiva periférica. Aquele paciente que já infartou, aquele paciente que tem doença renal crônica, aquele paciente que tem retinopatia, aquele paciente que é diabético. Diabético por si só já é risco aumentado. Show? E a partir daí, do conhecimento, você já sabe o que fazer, né? Porque a gente tem terapia não farmacológica e farmacológica. Não farmacológica para todo mundo. A farmacológica é sempre o paciente que tem a partir da hipertensão estágio 1. Show? Vamos começar aqui pela não farmacológica. O que é importante que pode cair em prova é em relação à dieta. Porque existe uma dieta chamada dieta DASH, que é classicamente conhecida com evidência científica de que, de fato, ele diminui os valores pressóricos, de forma significativa, inclusive. E o mais importante, o mais característico dessa dieta, que costuma ser cobrado, é a relação entre sódio e potássio na dieta DASH. O sódio ele está diminuído, mas o potássio está aumentado. Porque o sódio causa reabsorção de água, então quanto menos, melhor. E o potássio causa natriurese, então quanto mais, melhor. O potássio, ele causa vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, então quanto mais, melhor. Não é quanto mais melhor para sempre, né? Claro, mas até um certo limite. Mais potássio significa menos cifra tensional, ok? Melhor controle dessa pressão arterial sistêmica. Mas isso é um não farmacológico que pode ser cobrado. Mais frequentemente eles vão te cobrar sobre drogas. E as drogas que você pode fazer são essas aqui, pelo menos as de primeira linha. Diuréticos, bloqueadores de canal de cálcio, ECA ou BRA. Essas são as de primeira linha, essas 4 classes. Mais pra frente, eu vou te mostrar uma abordagem prática para você entender qual droga você faz, tipo assim, quando chegar o paciente e ele tiver um diagnóstico de hipertensão. Mais pra frente. Por enquanto, deixa eu te falar especificamente sobre as drogas. Cada uma dessas 4 classes
ela pode ser iniciada. Não necessariamente você precisa iniciar com uma ou com outra. É claro que tem alguns pacientes que vão se beneficiar mais de uma e mais de outra. E para você saber isso, você precisa entender quais são os efeitos colaterais, quais são as contraindicações. Então vamos começar. Diuréticos, principais representantes, tiazídico, hidroclorotiazida, tiazídico, símile, clortalidona e indapamida. Hidrocloro que você mais vai ver na prática, porque é o que está presente no SUS. Mas na prova que mais aparece clortalidona, sabia? Talvez porque ele tem um potencial efeito diurético mais forte. Tudo bem, faz um pouquinho mais de efeito colateral, mas potencial diurético é mais forte, mais potente. Benefícios, principalmente em negros, porque a gente sabe que na população negra a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona não é tão importante assim. É importante, mas é menos, comparado, por exemplo, com a população branca, os caucasianos. Show? Só lembrando, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é aquele sistema que culmina, que começa com no aparelho justaglomerular do rim, com uma percepção de que há hipovolemia, a hipoperfusão renal, e aí ele começa a estimular uma via para que no final das contas se produza duas substâncias, angiotensina 2 e aldosterona. Angiotensina 2 causa vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial sistêmica, e a aldosterona principalmente causa reabsorção de sódio e água, aumenta a volemia, aumenta a pressão hidrostática, aumenta a pressão arterial sistêmica. Show? Então essa hiperativação é importante sim, mas em negros é menos. É por causa disso que diuréticos e bloqueadores de canal de cálcio são muito mais importantes na população negra. Tá? No caso de hipercalciúria idiopática também tem como benefício você utilizar, né, o tiazídico principalmente, porque ele ajuda, principalmente se o paciente está fazendo, sei lá, nefrolitise de repetição. Mas existem alguns riscos. E se você olhar bem, tem vários riscos descritos aqui. Mas eu quero que você decore apenas alguns. Primeiro deles, hipocalemia. Esse é um paciente, geralmente diurético, ele consegue fazer uma diminuição da volemia porque ele causa uma natriurese, né? O sódio fica dentro do lúmen, aí ele puxa a água e diminui a volemia. É assim que o tiazídico funciona. Só que quando ele faz isso, ele acaba tendo também mais sódio disponível dentro do lúmen, né? Porque ele não deixa ser absorvido. E quanto mais sódio disponível no lúmen, lá na parte distal, maior será a reabsorção de sódio e, por conseguinte, a excreção de potássio, porque a gente, se entra uma carga positiva, tem que sair outra, tá? E aí pode sair, por exemplo, o potássio. Então é comum que o paciente com uso diurético faça hipopotassemia. Então, repara, hipocalemia é um fator, é um risco desse uso desse tipo de medicação que cai bastante. Como você bem sabe, hipomagnesemia costuma estar andando de lado, tá? Os mecanismos é basicamente o mesmo. Geralmente, os diuréticos, né, as drogas que causam hipocalemia também cursam hipomagnesemia. O problema da hipopotassemia, claro, pode ter, por exemplo, sei lá, uma dificuldade na condução cardíaca do potencial de ação, mas ela pode também diminuir a secreção de insulina. Então esse paciente fica intolerante à glicose. Olha só, no caso dos hiperglicemia. E para completar, o mecanismo que causa a secreção do ácido úrico lá no néfron também faz a secreção do tiazídico. Então gera uma competição. E aí você acaba não secretando tanto urato, tanto ácido úrico. Então o paciente faz hiperuricemia. Pode precipitar crise de gota. Isso, inclusive, é muito comum em prova. Inclusive, faz o seguinte. Desenhe um barreto com o olho puxado aqui nessa parte, porque é a parte que mais cai sobre efeitos colaterais. Geralmente é sobre tiazídico. Mas vamos partir para outra droga, que são os bloqueadores de canais de cálcio. E nesse caso, o que a gente impede é o influxo de cálcio para as células musculares, lisas principalmente. Quando eu estou falando aqui dos principais representantes, nós podemos dividir em dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos atuam sim nesses bloqueadores, nesses canais de cálcio, mas mais periféricos, gerando vasodilatação, porque a célula muscular lisa não consegue contrair. Os não dihidropiridínicos, verapamil, diltiazem, eles agem também no coração, diminuindo a frequência cardíaca, inclusive a força de contratilidade cardíaca. Então, no caso da hipertensão arterial sistêmica, a gente dá prioridade aos dihidropiridínicos, amlodipino, nifedipino. Só que, como você pode imaginar, se causa vasodilatação, olha aqui os riscos. Edema, pô. Muito comum, o paciente está edemaciado porque está vasodilatado. Pode, inclusive, fazer uma dermatite ocre. Pode ter cefaleia, por exemplo. Pode ter rubor facial, está vasodilatado. Sacou? E lembrando que é importante em população idosa.
As duas próximas classes de medicamentos são os IECA ou BRA. IECA ou BRA. Inibidor da enzima conversora de angiotensina, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ou os bloqueadores direto do receptor de angiotensina 2. Show? É aquela via, né? A via do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que você precisa saber sobre isso? Os principais representantes. IECA são os que terminam em PIL, em IL. Captopril, enalapril, ramipril. BRA são os que terminam em ANA, losartana, valsartana, candesartana ou mesartana. E em relação aos benefícios, o que mais cai em prova em relação aos nefropatas. Por quê? No caso de um paciente que tenha, sei lá, hipoperfusão renal, ou tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, o que acaba acontecendo? Esse paciente faz uma vasoconstrição da arteríola eferente, que está saindo do glomérulo, para represar sangue e aumentar a pressão hidrostática intraglomerular, aumentando assim a pressão de filtração. Tá? Isso é normal, isso é um mecanismo compensatório. Isso é legal para aumentar, de fato, a filtração glomerular. Só que o problema é que no longo prazo isso é deletério. Isso é um mecanismo compensatório ruim, é uma mal adaptação. Essa é a verdade. Então, quando a gente usa um IECA, a gente impede essa vasoconstrição, porque quem faz essa vasoconstrição na arteríola eferente é justamente a angiotensina. Então a gente impede a função dela, ela se abre e aí você tem uma maior saída, um menor represamento. A angiotensina 2 ela funciona como um castor ali no rim, represando o sangue para manter dentro do glomérulo. Por isso que em nefropatas, já que a gente impede esse mecanismo compensatório mal adaptativo com o uso de IECA, ele impede a progressão da doença renal, tanto com o uso de IECA ou com o uso de BRA. Show? Os IECA e BRA têm alguns riscos. Eu quero começar falando sobre os riscos que são iguais para ambos, tanto IECA ou BRA. Por exemplo, em mulheres grávidas a gente não pode usar, porque no fetinho tem receptores para angiotensina. Então dá problema, ele não consegue, faz malformação, é teratogênico. Tá? Então não pode ser feito. Um paciente que tem hipercalemia, uma taxa de filtração glomerular muito baixa, a gente fica um pouquinho mais com medo também, né? Pode ser, por exemplo, que a gente use uma medicação, o IECA ou BRA, e o paciente tem um declínio de função renal muito exacerbado, 50%, um aumento de 50% de creatinina. Pô, não funcionou. Não dá para utilizar essa medicação, é um risco. E é um risco, por que ele causa esse declínio? Por causa da angiotensina aqui, do castor, não tem mais o castor. Então é normal, já é esperado, mas é esperado no máximo de 30%, pô. Mais de 50% é problemático. Inclusive, se tiver estenose de artéria renal, a gente fica mais preocupado ainda. Porque se tem estenose de artéria renal, já tem hipoperfusão. Se não chega sangue, cara, para manter a pressão intraglomerular, precisa ter o castor. Se eu tiro o castor, esse cara vai decair. Por isso que é um CCQ importante de prova. Às vezes aparece, um paciente que começou a utilizar IECA, aí a creatinina dele aumentou. E aí, doutor, o que aconteceu? Provavelmente esse cara tem estenose de artéria renal. Você precisa pelo menos suspeitar. Suspeitar, descartar, pode ser, não seja nada disso. Na verdade, pode ser só por causa da medicação, mas você precisa descartar. Show? Esses são os efeitos colaterais comuns a ambos. Mas existem efeitos colaterais que são específicos dos IECA. Por quê? Se o BRA impede que a angiotensina haja no seu receptor, o IECA, ele impede, claro, a conversão de angiotensina em angiotensina 2, mas ele também, na verdade, deixa eu voltar aqui, deixa eu explicar mais vagarosamente, vai ficar mais fácil, porque vai ser uma frase com muitos negativos. Então, olha só, a enzima conversora de angiotensina, ela aumenta os níveis de angiotensina 2. Só que a enzima conversora de angiotensina também diminui os níveis de bradicinina, porque ele permite a degradação, tá? Ela degrada a bradicinina, então diminui os níveis de bradicinina. E a bradicinina é um vasodilatador. E aí a função da ECA é justamente causar aumento da pressão arterial sistêmica, né? Então, produz angiotensina, vasoconstrição, e diminui bradicinina, que é vasodilatação. Até aí tudo bem. Então o IECA ele vai fazer o quê? Diminuir a produção de angiotensina e diminuir a degradação da bradicinina. Então aumenta um vasodilatador. Até aí tudo bem também, é legal, maneiro, tá tendo vasodilatação. Só que o problema pode vasodilatar aqui na face, então pode fazer angioedema. E sem contar que a bradicinina não é só vasodilatador, ele é um broncoconstritor também. Então o paciente pode tossir, fazer tosse. E é uma tosse seca, pô, uma tosse seca noturna. O paciente não tem secreção, não é uma infecção, é só uma broncoconstrição. E aí acaba gerando esse reflexo.
tá? Muito comum. Inclusive, olha só a bandeirinha amarela, porque de fato é um CCQ bastante cobrado, principalmente em relação à tosse e não ao angioedema. Esses foram os medicamentos de primeira linha. Agora vamos entrar nos de segunda linha, que devem ser feitos quando? Quando tem uma indicação específica. Por exemplo, no caso de beta-bloqueador, o paciente tem, por exemplo, uma cardiopatia isquêmica, uma coronariopatia, o paciente que tem uma taquiarritmia, se quer controlar a frequência cardíaca, o paciente tem uma enxaqueca, ele tem tremor essencial. Pô, aí ele vai se beneficiar do beta-block para uma doença e para outra. Aí tudo bem, cara. É de segunda linha, mas nesse caso faz sentido. O paciente tem IC, sacou? Faz sentido. Mas nem sempre você pode ser feito. Por quê? Porque ele causa broncoespasmo e bradicardia. Então as contraindicações existentes são asma e DPOC, né, por causa da broncoconstrição, intoxicação por cocaína, porque se você dá beta-block, acaba tendo uma hiperativação dos alfa-receptores, e BAV de segundo e terceiro grau, um bloqueio atrioventricular um pouco mais grave, que o paciente pode de fato fazer um BAVT utilizando o beta-block. Próxima droga são os diuréticos de alça, conhecido principalmente furosemida. Benefício em paciente que tem doença renal crônica avançada, porque nesses pacientes hidrocloro não funciona, não diminui. Tá? Você até pode fazer ambos, os dois, mas furosemida funciona melhor no paciente que tem uma função renal bem reduzida. Risco, é claro, é hipovolemia, só que na verdade acaba acontecendo a gente usar bastante isso no paciente que está congesto. Metildopa é um simpático lítico de ação central. Ele inibe ali os receptores alfa. Na verdade, ele é um simpático lítico, ele é um agonista dos receptores alfa. O que acaba acontecendo é que esse paciente tem uma redução da resistência vascular periférica. Isso no caso da metildopa. Mas existe um outro simpático lítico de ação central, que é a clonidina, que também hiperativa esses alfa-receptores, só que numa região pré-sináptica, que é o local onde a gente faz uma liberação de noradrenalina. Então ele impede a liberação de noradrenalina, ela acaba sendo retida. Por isso, inclusive, o paciente que usa clonidina, a gente não pode tirar de uma hora para outra, porque ele pode fazer rebote. Tá cheio de nora, ele libera o nora, o paciente faz um pico hipertensivo, crise hipertensiva, pode fazer uma emergência hipertensiva. Show? Quando que a gente usa a metildopa? Principalmente paciente com tratamento crônico, quando é paciente hipertenso na gestação, porque a gente não pode fazer IECA. E pode fazer também quando for, sei lá, sexta, sétima droga. A gente sabe que o paciente não melhorou com todas as outras, né? Você já sabe muito bem que as 3 primeiras tem que ser uma daquelas 4. Quer dizer, as 3 primeiras tem que ser 3 daquelas 4 classes de primeira linha. E a quarta droga sempre vai ser espironolactona. As seguintes você pode mudar, dependendo da característica do paciente. Hidralazina é um vasodilatador direto, tá? Também bandeira vermelha, porque é utilizado também em pacientes na gestação, mas quando é agudo. Show? Ele aumenta, faz vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica. E a espironolactona, principalmente, o que mais aparece é quando ele é a quarta droga no paciente que tem hipertensão arterial resistente. Mas é claro, se ele tiver um hiperaldo primário também, né, se tem um tumor produtor de aldosterona, nada mais justo que você dá um bloqueador para o seu receptor, né, que é justamente a espironolactona. A última droga que não está aqui no mapa mental, que é a última classe, são os inibidores da renina, os inibidores do receptor da renina. E na verdade, essa droga, o que eu quero que você se lembre é o seguinte, o nome dela. O principal representante. Então faz o seguinte, edição, coloca meu áudio em off e escreve bem grande. Alisquireno. Alisquireno é um inibidor direto dessa renina, fazendo com que o paciente tenha uma diminuição dessa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então é isso. A última droga que você precisa saber é o alisquireno, que é um inibidor direto da renina, permitindo então uma desativação, uma inativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente ainda não tem muita evidência de que ele diminui morbimortalidade cardiovascular, mas pode ser perguntado qual é o inibidor direto da renina. Vamos continuar no nosso mapa mental. Nesse momento nós entramos aqui na abordagem prática, ou seja, o que você vai fazer no seu dia a dia. A primeira coisa é entender qual que é a meta terapêutica, né? Você fez um monte de droga para esse cara, mas qual que é a meta? Eu quero abaixar a pressão para quanto? Porque quando é hipertensão, quando é diabetes, você dá diagnóstico, acima de 126 de glicemia. Você dá diagnóstico com glicada, mas a meta é diferente. A meta às vezes é um pouquinho mais alta. Aqui na hipertensão também a meta é diferente de quando a gente dá diagnóstico, mas depende do risco cardiovascular. Inclusive, isso foi uma atualização. Quando o paciente tiver um risco baixo ou moderado, a meta é 14/9. Quando ele tem um risco cardiovascular alto, a meta é 13/8.
Lembrando que não pode estar muito baixo, não pode estar abaixo de 12/7, principalmente se o paciente for coronariopata, porque a perfusão coronariana, ela acontece na diástole. Tá? Então, se você tem uma pressão arterial diastólica muito baixa, você acaba não perfundindo, e aí você tem um declínio. É aquela curva em J, curva em U, da maior mortalidade quando tem uma pressão muito baixa ou uma pressão muito alta. Tem que estar aqui no meiozinho. Beleza? Então, tendo essa meta, você sabe qual que é a abordagem prática, né? A abordagem prática é o quê? Dependendo das características do meu doente, dá uma olhada nesse esquema. Eu vou saber exatamente o que fazer, baseado na minha meta. Show? Então, se for um paciente que tem ali, ó, PA de 130/85 com risco alto, ou seja, é um pré-hipertenso com risco alto, eu já posso tratar, monoterapia. Se for um paciente que tem estágio 1 com baixo risco cardiovascular, monoterapia. Ou se for um idosinho frágil, porque eu fico com medo dele fazer hipotensão, cair, começar a ter trauma, eu também faço monoterapia apenas. Tá? Então, quais são as... Eu faço em todo mundo terapia múltipla, só nesses 3 tipos de paciente eu faço monoterapia. Um CCQ que cai bastante em prova é aquele paciente que tem hipertensão estágio 1, baixo risco, não tem nenhum risco cardiovascular, não tem fator de risco, tem nada, é o Barreto hipertenso, do nada, e aí pergunta, como é que eu trato esse cara? Trato com droga? Aqui tá escrito que sim, em monoterapia, tá certo. Só que antes disso eu tenho que dar uma chance. 3 mesinhos de terapia não medicamentosa para esse cara. Vai perder peso, vai fazer exercício físico, vai diminuir sódio, vai fazer dieta DASH. Aí não melhorou, beleza. Faço monoterapia e aí vou escolher uma daquelas 4 classes. Show? Se é um paciente que não tem uma meta alcançada depois de começar uma monoterapia, ou se ele já é diagnosticado com hipertensão estágio 1, risco moderado e alto, ou hipertensão estágio 2 e 3, cara, eu já faço terapia múltipla. Combino 2 fármacos, preferencialmente em uma pílula apenas, que aumenta a adesão. Eu faço terapia múltipla para tentar diminuir a pressão de 2 mecanismos diferentes, com doses baixinhas, para diminuir risco, efeito colateral. A minha grande preocupação na hipertensão, pessoal, é a adesão, que é uma doença assintomática. Se o tratamento gerar sintomas, as pessoas não vão fazer. Entenderam? Por isso que a gente é mais leniente, vamos fazer terapia múltipla com várias drogas com uma dose baixinha. Melhor, desde que esteja no mesmo comprimido. Então vou começar com 2 fármacos, IECA ou BRA, mais um bloqueador de cálcio ou um diurético. Se o cara não tem a meta alcançada, combino mais 3, adiciono um 3º fármaco. Se não tem a meta alcançada, é um paciente que tem hipertensão resistente, faço um 4º fármaco, lembrando que todas as drogas têm que estar em dose máxima ou dose máxima tolerada. Tá? Não é para hidrocloro só de 25, losartana só de 50, não dá, né? Tem que ser realmente dose aumentada, porque senão não é uma hipertensão resistente, é só que você está fazendo uma dose muito baixa. E por último, você adiciona outros fármacos, beta-bloqueador, simpático lítico central, vasodilatador, que eu apresentei para vocês com aquelas indicações específicas. O que você precisava saber sobre essa aula era exatamente isso. A gente vai finalizar aqui, basicamente te mostrando que, gente, aqui vocês têm uma grande oportunidade de acertar boa parte das questões, desde que você tenha isso na cabeça. Qual que é a estratificação do meu doente? Baseado nessa estratificação, eu posso começar monoterapia ou terapia múltipla? Qual que é a meta para a estratificação do meu doente? E baseado nas suas características, qual que é a droga que eu devo começar nesse momento? Dependendo da droga que eu for utilizar, quais são os possíveis efeitos colaterais? É exatamente isso, essa linha de pensamento que precisa estar claro na sua cabeça. E assim, você vai conseguir acertar mais de 50% das questões de hipertensão. Até a próxima.